Olha sua faxineira. Gente como você só serve para limpar o chão que eu piso. Nos corredores frios daquele hospital, onde só grandes fortunas entram, um bilionário acostumado a mandar em tudo estava vivendo o pior momento da própria vida. Ele, que sempre acreditou que dinheiro comprava qualquer solução, agora estava preso a máquinas, cercado por médicos desesperados e com o tempo correndo contra ele. Mas antes disso, antes da morte bater à porta, ele teve coragem de fazer o que sempre fez: humilhar quem não tinha nada. A vítima da vez foi ela, uma faxineira negra, humilde, silenciosa, que trabalhava todos os dias limpando o chão que ele pisava como se fosse um rei. Ele zombou dela, riu, disse que gente como você só serve para limpar para mim. Palavras geladas, cruéis, tão afiadas quanto a arrogância dele. O que ele não imaginava é que o destino estava prestes a virar a mesa de um jeito que dinheiro nenhum poderia impedir. Enquanto os médicos corriam em busca de um órgão compatível, enquanto o bilionário finalmente sentia medo de morrer, algo inacreditável aconteceu nos bastidores do hospital. Um exame saiu, uma compatibilidade impossível apareceu. Uma verdade que fez toda a equipe médica parar. E um médico pálido murmurou: "Ela!" Sim, ela, a faxineira. A mulher negra que ele humilhou. A pessoa que ele tratou como lixo. Dentro dela estava exatamente aquilo que poderia salvar a vida do homem que a destratou. O hospital inteiro entrou em choque. Portas foram fechadas. Médicos se reuniram com vozes baixas. E todos se perguntavam: como contar isso ao bilionário? Porque, de repente, o homem mais arrogante daquele hospital dependia inteiramente da pessoa que ele mais desprezou. E quando ele finalmente ouviu a notícia, sua expressão mudou completamente. O olhar soberbo desapareceu. A prepotência derreteu. E pela primeira vez, ele sentiu pavor. Pavor de depender. Pavor de precisar. Pavor de enfrentar aquilo que dinheiro não compra. Mas tem algo mais forte ainda. O que aquela faxineira deu, o que ela entregou, o que ela fez. É grande demais, chocante demais. E vai virar o seu coração de cabeça para baixo. Mas antes de eu contar essa revelação inacreditável, se inscreve no canal agora mesmo. Porque o que vem a seguir é tão forte, tão emocionante e tão inesperada que você não pode perder. A pergunta que o mundo inteiro fez naquele hospital foi: o que a faxineira negra deu ao bilionário? O hospital inteiro parecia respirar diferente naquela noite. As luzes brancas, que sempre iluminavam o corredor sem emoção, agora pareciam mais fortes, mais intensas, como se soubessem que um acontecimento gigantesco estava prestes a explodir. Médicos caminhavam rápido, enfermeiras cochichavam, e até os seguranças pareciam inquietos, trocando olhares tensos, sem entender exatamente o motivo. A notícia da compatibilidade já havia se espalhado entre a equipe, mas ninguém ousava comentar em voz alta. Ninguém queria ser o responsável por soltar aquela bomba. Enquanto isso, no quarto mais caro do hospital, o bilionário tentava manter a postura de sempre, aquela arrogância gelada, aquela confiança de quem cresceu acreditando que o mundo existe para servi-lo. Mas dessa vez, não funcionava. Ele tremia. Não por fora, mas por dentro. Os monitores cardíacos não mentiam. O coração dele estava acelerando cada vez mais. Ele tentava convencer a si mesmo de que tudo estava sob controle. Mas a verdade é que ele já tinha entendido. Dessa vez, não havia dinheiro suficiente no mundo para comprar a própria vida. Do lado de fora do quarto, a faxineira negra, com suas mãos ainda marcadas pelos produtos químicos, caminhava devagar. Não porque tinha medo, mas porque carregava dentro de si um peso que ninguém naquele hospital imaginava. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabia a importância da decisão que estava prestes a tomar. E sabia, mais do que ninguém, o tipo de homem que dependia dela naquele momento. Ela respirou fundo. As lembranças voltaram. Lembrou das vezes que ele derramou café no chão e mandou ela limpar. Como se a xícara fosse mais valiosa que a dignidade dela. Lembrou das vezes em que ele a chamou de incompetente diante de outras pessoas, apenas para se sentir superior. Lembrou das ocasiões em que ela, mesmo já cansada, voltou para casa chorando.
porque foi humilhada por alguém que não sabia o valor de um ser humano. E agora, esse mesmo homem precisava dela para viver. O destino realmente tinha um senso de justiça estranho. Enquanto ela caminhava, alguns funcionários se aproximaram. "Você tem certeza?" E perguntou uma enfermeira com os olhos marejados. A faxineira respirou fundo e respondeu apenas: "Eu sei o que estou fazendo." Mas por dentro, ela carregava uma mistura confusa. Raiva, compaixão, dúvida, coragem. Os médicos estavam reunidos na sala de reuniões. A tensão era tão pesada que parecia cortar o ar. Um deles, o cirurgião mais respeitado do hospital, colocou as mãos sobre a mesa e disse: "Nunca vi algo assim, nunca. É quase inacreditável." Outro médico completou: "Ele vai entrar em colapso quando souber toda a verdade." E havia mais, algo que ninguém ali ainda tinha coragem de comentar. Algo não sobre o bilionário, mas sobre ela. Sobre o que aquilo significava para a vida dela depois daquele dia. De volta ao quarto, o bilionário respirava fundo, tentando manter a compostura. A cada segundo que passava, ele parecia perder mais um pedaço do controle que sempre o acompanhou. E quando a porta abriu, ele viu a enfermeira entrar com um olhar diferente, como se carregasse um fardo emocional gigante. "Senhor," ela começou com a voz tremendo. Ele ergueu o olhar. "Precisamos conversar." E naquele instante, naquele exato momento, o silêncio pesou mais que qualquer palavra. Ele sabia, ela sabia, o hospital inteiro sabia, mas ele ainda não tinha ouvido a frase que mudaria tudo. No outro lado do prédio, a faxineira sentou-se por um minuto para respirar. Suas mãos tremiam. Seus olhos estavam cheios, mas não de tristeza, de coragem, porque ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar não só a vida dele, mas também a dela, para sempre. E o destino paciente esperava a próxima cena. Essa história ainda não terminou. Pelo contrário, ela está apenas começando. Uma madrugada caiu sobre o hospital como uma sombra longa e silenciosa. As luzes dos corredores piscavam levemente, como se até os fios elétricos sentissem o peso do que estava prestes a acontecer. Lá fora, a chuva começou a cair devagar, estalando no vidro como pequenos avisos do destino. No interior do hospital, o clima era diferente. Um suspense quase físico, uma tensão que prendia a respiração de todos. A faxineira caminhava lentamente por um corredor estreito, o som de seus passos ecoando como batidas de um relógio marcando o tempo, até uma decisão irreversível. Ela sentia o peso da história, o peso do passado e agora o peso de algo muito maior. Alguns médicos a observavam de longe, com olhares misturados, respeito, dúvida, temor. Parecia que eles sabiam que ela carregava algo que ninguém mais ali poderia compreender. Enquanto isso, no quarto mais caro do hospital, o bilionário apertava os lençóis com as mãos trêmulas. As máquinas marcavam cada segundo de sua fragilidade. O brilho arrogante no olhar sumira. Agora havia apenas medo. Medo do desconhecido. Medo da morte. Medo da verdade que estava vindo em sua direção. Um médico entrou no quarto. Ele fechou a porta devagar, como quem tenta evitar que o ar escape. "Precisamos conversar." E não vai ser fácil. A voz dele estava baixa, quase sufocada. O bilionário engoliu seco. "O que houve?" perguntou, tentando manter o tom firme, mas a voz falhou. O médico olhou pela janela, como se buscasse coragem na tempestade. Depois voltou o olhar para ele. "Encontramos alguém compatível. Mas existe um detalhe que vai mexer com você." O bilionário sentiu o coração acelerar, o monitor disparar. "Quem é?" perguntou. O médico hesitou. Lá fora, no corredor, duas enfermeiras murmuravam. "Ele não vai aguentar quando souber." "Eu também acho. Isso vai virar o hospital de cabeça para baixo." O relógio do corredor parecia bater mais alto. Tic-tac, tic-tac. Voltando à faxineira, ela se aproximou de uma sala restrita, onde os cirurgiões a aguardavam. Quando abriu a porta, todos ficaram em silêncio. Era como se a presença dela mudasse a energia do ambiente. "Você tem certeza?" Ei, perguntou o cirurgião-chefe com a voz grave. Ela não respondeu imediatamente. Respirou fundo. O
olhou para suas próprias mãos. E então, com um tom firme, disse: eu sei o que estou fazendo. Mas havia algo no olhar dela. Algo que ninguém naquele hospital conseguia decifrar. Era força? Era dor? Era destino? Ou era outra coisa? Algo escondido, algo que só ela sabia. Os médicos trocaram olhares tensos. Algo naquela decisão parecia maior do que o que eles estavam vendo. De volta ao quarto do bilionário, o médico se sentou na cadeira. Ela está aqui no hospital, disse ele devagar, como se cada palavra carregasse um segredo. Ela? Sim. E ela já autorizou. O bilionário franziu o senho. Quem é ela? O médico abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo som de passos vindos do corredor. Passos lentos, passos firmes, passos que pareciam anunciar um destino inevitável. A porta se abriu devagar. E lá estava ela, a faxineira. A mulher que ele humilhou. A mulher que ele tratou como nada. A mulher que agora carregava dentro de si o futuro dele. O silêncio no quarto era tão pesado que parecia que o ar havia desaparecido. Os olhos dele encontraram os dela. Surgiu uma mistura de choque, vergonha, incredulidade. E um detalhe fez o coração dele quase parar. A expressão dela não era de raiva. Não era de vingança. Era algo muito mais enigmático. Era como se ela soubesse algo que ninguém ali jamais saberia. Algo profundo. Algo secreto. Ela deu um passo para dentro do quarto. O bilionário sentiu o peito apertar. Ela abriu a boca para falar. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, o cirurgião interrompeu. Ela trouxe o que você precisa. O bilionário arregalou os olhos. O que ela trouxe? Perguntou num sussurro desesperado. E aí veio o silêncio. O silêncio mais pesado de toda a noite. Um silêncio que parecia anunciar um terremoto emocional. A faxineira caminhou até a beira da cama, olhou fundo nos olhos dele e disse apenas: você vai ter que esperar. O bilionário tentou perguntar, mas ela virou de costas e saiu, deixando atrás de si um rastro de mistério tão forte que até os médicos ficaram imóveis. O destino ainda não falou tudo. A revelação ainda não chegou. Mas ela está vindo e quando vier, vai ser explosiva. O hospital parecia inteiro. Prender a respiração quando a faxineira virou as costas e deixou o bilionário sozinho com seu próprio desespero. A porta fechou devagar, como se até ela soubesse que o momento ainda não estava completo. Como se o destino estivesse esperando a hora certa para falar. O bilionário ofegante tentou se sentar na cama, mas o peso da verdade já começava a esmagar suas certezas. Aquela mulher que ele humilhou tantas vezes, aquela mulher que ele tratou como invisível, aquela mulher negra que ele reduziu a ninguém. Era justamente ela quem havia trazido a única chance dele viver. Mas ele ainda não sabia o que ela havia dado. E essa dúvida o estava matando mais rápido do que a própria doença. Os minutos passaram devagar. O relógio batia com uma frieza quase cruel. Tic-tac, tic-tac. Até que, de repente, a porta se abriu de novo. Mas dessa vez não era ela. E sim, o cirurgião-chefe, acompanhado de 2 médicos e uma enfermeira. Todos entraram em silêncio. O bilionário engoliu seco. O médico puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, cruzando as mãos como alguém que está prestes a revelar uma verdade gigantesca. Ela assinou, disse o cirurgião. Assinou o quê? Perguntou o bilionário com a voz falhando. Ela permitiu a transferência do órgão que você precisa. O coração dele disparou. Que órgão? Me digam. O médico respirou fundo. E foi aí que a porta se abriu lentamente. E a faxineira entrou novamente. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ela estava firme, serena, imensa, como se o destino tivesse vestido nela uma força que o bilionário nunca teve na vida. Ela se aproximou da cama e disse: eu sei o que você fez comigo durante anos. Eu sei o que você falou. Eu sei como você me tratou. E mesmo assim, eu fiz o que fiz. O bilionário, pela primeira vez, começou a chorar. Aquele homem poderoso que nunca se curvou, que nunca pediu desculpas, que nunca reconheceu ninguém, estava desmoronando diante da pessoa que menos valorizou. O médico então colocou a mão no ombro dela e disse: pode contar. A faxineira respirou fundo. A sala inteira ficou em silêncio.
E então ela disse: eu te dei uma parte de mim, uma parte que vai viver aí dentro de você e que você nunca vai poder comprar. O bilionário, chorando, perguntou: por quê? Depois de tudo o que eu fiz, por quê? A resposta dela cortou o ar. Porque eu não faço o que você faz. Eu não humilho. Eu não diminuo. Eu não destruo. Eu salvo. Os médicos se entreolharam. O bilionário desabou em lágrimas. A faxineira colocou a mão no peito e completou: eu te dei o órgão que você precisava para viver. Mas isso não te faz dono da minha vida. Te faz responsável por mudar a sua. O bilionário tentou falar, mas a voz não saía. Eu não fiz isso por você, ela disse. Eu fiz porque eu não sou como você. E agora, a vida te deu uma chance. Não estrague. E sem esperar resposta, sem esperar agradecimento, ela virou de costas e saiu do quarto. Quando a porta se fechou, o bilionário soluçou como uma criança. Não pelo órgão, mas porque pela primeira vez ele entendeu que dinheiro nenhum compra caráter. Porque pela primeira vez ele viu o valor de um ser humano que ele sempre ignorou. E a partir daquele dia, o bilionário nunca mais foi o mesmo. A operação foi um sucesso. A recuperação lenta. Mas o verdadeiro transplante não foi físico. Foi emocional. Foi moral. Foi espiritual. A faxineira nunca pediu nada. Nunca quis reconhecimento. Nunca quis glória. Mas o hospital inteiro sabia. A mulher mais humilde daquele prédio. Não, a mulher negra esquecida. Foi a pessoa mais grandiosa que já passou por ali. E o bilionário carregou dentro de si não apenas o órgão, mas a maior lição de sua vida. Agora eu peço a você que está lendo: se inscreva no canal, deixe o like, porque cada like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, porque essa história precisa tocar outras vidas também. Você não perde nada, mas alguém pode ganhar tudo. Até a próxima história.